Olá, quarto ano, bom dia para todos vocês. Espero muito que vocês estejam bem, de verdade. E olha só, na nossa aula de arte de hoje, a gente vai começar um novo capítulo. É o capítulo 8, que se chama Escutem as Palavras. Está na página 90. Então, por favor, podem começar aí a se localizar no livro, página 90, tá? Como eu sempre gosto de fazer, eu sempre falo um pouquinho do que foi estudado anteriormente, ajuda a gente a estar permanecendo numa comunicação, uma conexão de conteúdos e não ficar coisas perdidas, coisas soltas, né? Nos conteúdos anteriores, no último capítulo anterior, mais especificamente, não, nos dois últimos, na verdade, a gente já tinha iniciado os estudos sobre a cultura africana e afro-brasileira, não foi? Então, vimos a música de uma forma muito intensa, inclusive vimos que muitos dos gêneros musicais de origem africana, que são vivenciados aqui no Brasil, portanto, passaram a ser da cultura afro-brasileira, elas permanecem ainda hoje, muitas delas. Claro, algumas sofreram algumas modificações por conta do tempo e por conta das próprias pessoas que produzem, mas não deixam de ter essa influência da cultura africana. Também estudamos um pouquinho a parte da pintura, construção de esculturas também, com Rubem Valentim, que está na página 83, e também com Emanuel Araújo, que está na página 87. Descobrimos o que é assimetria, né, que são lados iguais de uma obra. Descobrimos que esses dois artistas que fazem parte da comunidade negra, mas que é da comunidade negra aqui do Brasil, tá? Não são do continente africano. Eles produzem as suas obras basicamente em cima de formas geométricas. Discutimos também sobre o que é o emblema, vimos o significado, né, o que se diz, o que é, do que se trata o emblema. Tudo isso a gente viu. Passei também alguns vídeos para vocês complementarem os estudos. E no capítulo 8, também vai continuar falando sobre a cultura africana. Só que agora a gente vai partir para outro segmento da arte que particularmente eu adoro, que é a questão das histórias, né, da literatura, das histórias que a gente costuma ouvir no nosso dia a dia. É algo tão comum a contação de história que às vezes a gente nem se apega, nem para pensar um pouquinho sobre como foi que surgiu, como é que esse processo acontece, ou algumas outras características que puderam ser mudadas a partir dos anos. Então, logo de cara aqui, a gente tem dois senhores, um senhor e uma senhora, né? É Dona Madalena e seu Valentim, que estão sentados aí na página 90 e 91, na fotografia. Esses dois carregam um importante cargo, vamos dizer assim, na comunidade que eles vivem. Eles ainda vivem numa comunidade quilombola, tá? Lá de Campinha, que é lá do interior do Rio de Janeiro. Para quem não sabe o que é um quilombo, quilombos são comunidades que foram organizadas por negros refugiados, negros escravizados que fugiam das suas fazendas. Quando eles fugiam, eles procuravam quilombos. Quando não tinha um, eles levantavam, criavam um quilombo para ser o seu refúgio, para ter onde dormir, para ter onde preparar a sua comida e também juntar outros negros que por algum motivo vinha corrido de alguma fazenda, tá? Apesar do período da escravidão ter passado, pelo menos segundo as leis e tudo mais, ainda hoje os quilombos existem. Porém, as pessoas que moram lá já não são mais escravas, tá? Mas existem até hoje, inclusive como uma forma de memória, tá bom? Então, essas duas pessoinhas aqui simpáticas moram em um quilombo, que fica lá no interior do Rio de Janeiro. E olha só, a quantidade de material, de artesanato que tem nessa mesa aí deles. São vários bichinhos, né? Vários animais, inclusive tem até um boneco que pode estar representando um homem. E um detalhe, gente, esses artesanatos aqui, todos produzidos, inclusive por essas duas pessoas, por Dona Madalena e por seu Valentim, eles não são somente objetos para ficar lá e ser vendido, não. Na verdade, eles produzem esses artesanatos, claro, tudo de forma muito simples, até porque o artesanato tem
essa característica bem forte, são materiais produzidos de maneira muito simples, em casa, sem precisar de grandes fábricas para fabricarem, né? Então, eles produzem com o objetivo de repassar histórias e memórias da sua comunidade, tá bem? Então, eles contam história. Cada bichinho desse, cada objeto desse que tá aí na mesa, todo feito de madeira, todo colorido, serve para eles estarem contando algumas histórias da comunidade. Isso é uma forma de preservar a memória do lugar e também de um povo, né? A gente já estudou isso com bastante força em outros momentos também. Então, é como diz aqui pra gente logo na legenda branquinha da página 90. Por meio de seus trabalhos e das histórias que contam, preservam a cultura e a memória da comunidade, ou seja, de onde eles moram. E, claro, tem algumas histórias que já vêm, inclusive, de outros lugares. Contação de histórias, gente, é algo muito que acontece de maneira muito espontânea, inclusive, no nosso dia a dia. A gente chega da rua e conta, ó mãe, ó pai, eu vi isso e isso. A gente tá contando história. Eita mãe, um coleguinha meu do colégio me contou tal história, que ele viajou para tal lugar, que é muito lindo e que gostou muito. A gente tá contando história quando fazemos isso. Ou então a mãe ou o pai ou alguém da nossa família, às vezes costuma também contar histórias pra gente. Ah, sua mãe, quando era mais nova, seu pai, quando era mais novo, sua tia, seu primo, fez isso, isso e isso. Às vezes são histórias engraçadas, às vezes são histórias mais tristes, né? Mas não deixam de ser histórias. Principalmente os nossos avós, né? Que costumam contar, por serem pessoas muito mais velhas, elas têm uma vastidão de histórias, inclusive deles próprios, quando eram pequenos. Histórias principalmente quando as pessoas moravam em sítios, né? O sítio é um ambiente, assim, extremamente criativo. De tudo surge uma história diferente. Isso é super bacana. Então, como vocês já perceberam, esse nosso capítulo 8 vai estar basicamente falando de histórias, tá? De contação de histórias, de memórias, de lembranças, de preservação de uma história de um lugar ou de vários lugares. Podem passar agora para a página 92, onde tem o título Nossa História Oral. Como já falamos até agora, e como já podemos perceber, todas essas histórias que vão estar nos rodeando durante esse capítulo, todas vão ter influência africana, tá? Então, todas são histórias da cultura afro-brasileira, que recebem influência dos povos negros africanos. São histórias super fortes, que falam de resistência, que falam do seu dia a dia, né, do cotidiano, das tradições e tudo mais. Vamos pensar agora. As pessoas que contam história, tá? Vamos manter um foco, não na história em si, mas as pessoas que contam, que a gente viu que pode ser até a gente mesmo, pode ser nossa mãe, pode ser nosso pai, pode ser nossos avós. No continente africano, gente, segundo a cultura deles, as pessoas que contam história recebem um lugar, assim, bem importante, tá? Como, por exemplo, um presidente da república ou um prefeito da cidade, tá? São renomados, têm uma importância muito grande justamente por guardar memórias do lugar e de um povo. Eles guardam, eles preservam. Isso faz com que a história passe de geração para geração, de pessoa para pessoa. E lá, na comunidade, nas comunidades da cultura africana, essas pessoas que contam histórias são chamadas de griot, tá? Ou griots, se forem vários, que inclusive lá são vários, tá? Não é um ou outro, não. Tem muitas pessoas que são griots. Griots são pessoas que contam histórias, contadores de histórias, tá? E essas pessoas normalmente são da comunidade negra. Então, griots são contadores de história. Bem, outra coisa também que a gente precisa saber, que inclusive está no parágrafo 2 da página 92, a gente precisa reforçar sobre essa passagem de história de uma pessoa para pessoa. Vejam bem,
Antes mesmo de existir a escrita, as histórias já existiam, né? As pessoas já falavam. Se elas falavam, elas também contavam histórias, contavam alguma coisa, algo que aconteceu um dia anterior, algo que acabou de acontecer há poucas horas, ou que realmente aconteceu há muitos anos atrás com outras pessoas. Então, elas falavam e contavam para outras pessoas ouvirem. Se não existia a escrita, se não existia algo que era registrado, como nos nossos livros, então, quando uma pessoa contava para outra, ela tinha um jeito de contar com tais palavras. Quando essa segunda pessoa ia contar para a terceira pessoa, ela já contava de maneira modificada. E isso é natural, até porque cada pessoa tem sua forma de falar, tem sua forma de construir seus textos, pelo menos na memória, e transmitir também. A mesma coisa acontece quando a gente vai conversar com os nossos amigos. Contar alguma coisa que aconteceu. Por exemplo, eu posso chegar lá na nossa sala de aula e dizer: eita, Júnior, ontem, olha, eu caí, foi terrível, me machuquei, ó, chorei bastante. Até aí tudo bem. Aí Júnior vai chegar para Ana e vai dizer: oxe, Ana, tia ontem disse que ela caiu, se machucou, foi parar no hospital e ela chorou bastante. Deixou de contar o que eu disse? Não, só que ele modificou um pouquinho, né? Deu mais detalhes. Aí Ana vai chegar para outros amigos e vai contar a mesma história, só que Ana vai ter o jeito dela de contar, né? Não deixa de ser a minha história, mas vai ser de um jeito modificado. E isso acontece naturalmente, tá, gente? Naturalmente. Por isso que é muito comum, quando a gente vai procurar, pesquisar até na internet mesmo, até em livros, um mito ou uma lenda. É muito comum a gente encontrar várias versões, né? Cada escritor que conte tal história de tal maneira. Então, a história da Yara, a lenda da Yara, tem uma vasta numeração de versões. Um escritor contou de um jeito, o outro historiador contou de outro, o outro contou de outra forma, porque são histórias contadas logo de princípio, assim que começaram a existir, eram contadas oralmente, faladas, não eram escritas. Aí, com o passar dos anos, essas pessoas foram lá e escrever. Da mesma forma que falam de um jeito, cada um tem seu jeito de falar, elas escreveram também da maneira que sabe e que gostariam. Tá? Então, é muito bom lembrar desses detalhes. Uma história, principalmente oral, é sempre repassada de maneira diferente, de pessoa para pessoa, tá bom? Por isso que existem várias versões. Outra coisa interessante é essa imagem aqui, ó, que nós temos ainda na página 92, desse grupo Griot, tá? É um grupo de teatro. Esse espetáculo aqui, dessa foto especificamente, aconteceu em 2015 e ele se chama Histórias de Mãe Beata. Bem, o livro não indica para a gente assistir ao espetáculo inteiro, ele não é tão adequado para a idade de vocês. O que mais importa no momento é, de acordo com todas essas informações que vocês estão recebendo agora, vocês começarem a perceber melhor o que é que acontece nessa foto. Para em casa, vocês estarem respondendo a página 93, tá? Vai estar lá no roteirinho de vocês. Respondam as questões, vão ser todas sobre essa imagem. E vale ressaltar que, ó, estamos falando de cultura afro-brasileira, que tem influência de cultura africana. Então, possivelmente, tudo que tiver aqui nessa imagem vai ter alguma influência, tá? Vai ter a ver com essa cultura que estamos estudando. No Quem Faz Arte fala um pouquinho, né, como sempre, do grupo em questão, que é esse grupo de teatro Griot, tá bom? E esse grupo, ele tem como base estudos das histórias africanas e afro-brasileiras. Eles levam em conta muito essas histórias e mesclam um pouquinho de humor, de poesia, de simplicidade e criam vários espetáculos, tudo sobre essas histórias africanas. Agora vocês podem passar para a próxima página, página 94. Ele aprofunda um pouquinho sobre essa história desse grupo que trabalha com essas histórias africanas e, por conveniência também, né, se chama Teatro Griot. E só lembrando, Griot é o quê? Contadores de história, né? Muito bem. Então, vamos lá. No Para Ir Além, me acompanha aí na leitura. Diz o seguinte:
O nome teatro griot faz referência a uma figura muito importante para a cultura africana no que diz respeito às histórias e à tradição oral, que são os griots, tá? Mas o que são os griots? Você se lembra de que no início do capítulo foi dito que há diversas versões para a mesma história, foi o que eu acabei de conversar com vocês. Com a origem do termo griot, não é diferente. Para diversos povos, significa a pessoa que conta histórias e ou conta ou canta música com narrativas e transmite oralmente saberes, lições, mitos e outras manifestações da cultura dos povos africanos. Ou seja, para contar uma história, gente, eu não preciso só estar falando aqui. Eu também posso pegar um instrumento musical ou vários instrumentos musicais, começar a tocar e contar a história. É o que também vocês vão estar assistindo aí em casa. Um pequeno vídeo que eu mandei de um griot de verdade, tá? Lá do continente africano. Ele tá participando de um programa de TV e vocês vão ouvir e assistir também ele contando uma história da cultura deles. Eu acho que vocês vão gostar. E faz exatamente essa segunda parte. Ele toca e fala a narrativa. Ele fala uma história, tá bom? No livro Toques do Griot, Memórias sobre Contadores de Histórias Africanas, esse livro também não vou ter como passar porque ele não é adequado para a idade também de vocês, mas vale a pena ressaltar as informações que tem aqui. As autoras Heloísa e Leila contam uma interessante história para a origem da palavra griot. Elas afirmam que essa palavra vem do francês. Havia muitos franceses e portugueses que passavam pelo antigo Mali. Na época, o Império Africano localizado no noroeste da África. Esses estrangeiros não entendiam nenhuma das línguas faladas na região, mas ficaram curiosos com o Diele, um homem que sempre andava junto com o soberano e que falava por ele. Só lembrando, imagina que tem um rei e tem uma pessoa, um rapaz que cuida desse rei. A palavra Diele significa sangue. E assim como o sangue que corre por dentro do corpo e mantém os seres vivos, o Diele faz circular e não deixa morrer a história. Os portugueses acharam que esse homem era o criado, tá? Então, pela forma desse Diele andar junto com esse rei, esse soberano, por estar muito junto, então os portugueses pensaram, deve ser o criado desse rei, né? O empregado do rei. Eles pensaram dessa forma. E assim, passaram a identificá-lo dessa forma, como um criado. Os portugueses foram embora, mas o termo criado ficou. Os franceses ficaram e continuaram chamando Diele de criado. Mas com seu sotaque e acento próprios, eles não conseguiam falar as sílabas como os portugueses. O cri virou gri e o criado virou griodo. Quando eles precisavam escrever, escreviam como ouviam. E assim ficou griot, com T no final. Só que se lê griot, tá? Então, no caso, o griot, essa palavra em si, é uma palavra de origem francesa. Aquele criado que os portugueses pensavam, né, que era um criado, mas que na verdade era um griot, era que andava junto com o soberano. Era uma pessoa importante também. Não era aquele mero criado do soberano, tá bom? Pronto, a nossa aula se encerra aqui. Vocês devem seguir o roteiro lá de forma bem adequadazinha, gente. Não deixem de assistir ao vídeo que eu deixei para vocês lá, a indicação do vídeo, que aí no nosso encontro do Zoom eu vou passar mais um e a gente vai ter uma conversa bem legal sobre esses assuntos, tá bom? Então, um beijão, tchau, tchau e até a nossa próxima aula.